Boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor José Cardoso. A partir de hoje estamos orando a Deus e pedindo vossas orações para que a gente possa entrar num assunto muito profundo que está sendo deixado de anunciar nessas últimas horas que estamos vivendo. Por que nós não somos igual ao mundo e nem somos uma denominação? A igreja de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, nunca será uma denominação. Eu tenho aqui na minha mão algumas mensagens do João Brana. Esse será meu primeiro vídeo. Eu creio que vai ser muito prolongado esse vídeo, se o Senhor nos permitir. Então, eu tenho aqui na mensagem a mensagem As 7 Eras da Igreja. Né? Aqui está, As 7 Eras da Igreja, pregada pelo profeta de Deus. Né? Aí daqui as fotografias, daqui nós já temos bem conhecimento dos castiçais, a coluna de fogo e a mensagem do profeta de Deus. Aqui não é um escritório, mas nós vamos fazer de tudo que Deus nos permitir. Então eu gostaria de deixar essa escritura, que é por memória, tá? Vai ficar em memória desse vídeo, né? O nome do vídeo é Por que nós não somos igual ao mundo e nunca seremos uma denominação. Então eu quero ler para você aqui, na página 86 da mensagem, a era da igreja de Esmirna. Diz o profeta de Deus aqui, Apocalipse 2:9, eu sei a tua tribulação, eu sei as tuas tribulações, em plural. Apocalipse 2:9, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico e é blasfemo dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu vou ler aqui os parágrafos da mensagem. Eu tenho uma mensagem aqui, a semente da discrepância, o selo de Deus, e algumas mensagens que eu quero gravar esse vídeo de uns 15 a 20 minutos. Será o primeiro vídeo que será lançado no nosso YouTube, para que Deus possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus. Então veja aqui, o profeta de Deus pregou essa mensagem à era de Esmirna. Então nós vamos ler agora alguns parágrafos da mensagem, aqui nas páginas que não tem parágrafo. Vamos dizer aqui, a chave para esta era é evidentemente a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis agora predita uma tribulação identificada durante toda a segunda era. Não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referia-se à multidão de cristãos, onde quer que estivessem no mundo e em cada era. Hebreus 10, 32 ao 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, veja aqui, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A mera associação de pessoas de bom coração com o verdadeiro crente, muito bem acarretado, a morte em troca da bondade deles. Agora o Senhor Deus Todo-Poderoso diz, eu sei, lá está ele, andando no meio de do seu povo, lá está ele, o sumo pastor do rebanho, porém, ele retém a perseguição, ponto de interrogação.
ele detém a tribulação? Não, ele não faz. Ele simplesmente diz, eu sei e a tua tribulação. Eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento, que em pedra de tropeço, isso é para tantas pessoas como Israel. Elas têm dúvida se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Pelo ministério de Malaquias, eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos meus montes, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição, visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação, por vós ter Deus elegido para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Jó. Essa é prerrogativa dele. Ele é soberano, mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que após termos sofrido um pouco, fossemos aperfeiçoados, fortalecidos e firmados, como disse Jó. Ele cuida de nós. Jó capítulo 33, 6b. Veja, ele próprio padeceu, ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5, 8, 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhes obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento e, de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que ele também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo, por ele chegasse a um lugar de perfeição, porque ele quis isto. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caíste em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Porque ele fica de lado, diz o profeta. A razão encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 17 ao 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padecemos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. O homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono na mesma base em que ele venceu e está assentado no trono de seu Pai. Então, nós temos que vencer para nós assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier, ou que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Não estranheis a ardente prova e vem sobre vós, para vós tentar. Isso é o que Pedro disse. Estranho que Deus, veja aqui, estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que vem através do sofrimento, não, Senhor. E todos nós temos provas, todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, não tem isto, não é de Deus. Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora, esta condição é especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disto. Não há nenhum verdadeiro crente livre disto. Isso é de Deus. Essa é a vontade de Deus. É necessário, precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhante a Cristo. Ao cumprir isto, o amor é sofredor e benigno. Mateus capítulo 5, 11 ao 12. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, escutai e alegrai. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais de seu amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama, sim, mas como sabemos, nós sabemos porque ele assim disse e manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo nós como filhos, e como provarei meu amor por ele, crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas que eles em sua sabedoria permite acontecer. Eu sei as tuas obras, as tuas pobrezas
veja aqui que Jesus, ele conhece todas as coisas. Isso aqui é apenas o começo desse vídeo que nós vamos tratar. Nós vamos tratar de vários assuntos acerca da vinda do nosso profeta, acerca da ressurreição do irmão Brana. Nós vamos tratar, nós temos mensagem, temos relatos bem profundos, não estamos preocupados com a opinião de muitos amigos, pastores, que vão combater isso daí, mas isso é o dever de cada um deles. Não estou preocupado no que o mundo vai agir, vai pensar. Estou preocupado como Deus vai nos preparar para nos receber o nosso profeta, porque sem a vinda de o irmão Brana, sem a ressurreição do irmão Brana, nós não podemos ter rapto. O rapto só vai acontecer depois que o profeta ressuscitar e nos tirar, nos preparar para receber o noivo. Porque nenhum pastor tem capacidade de enfrentar a besta de Roma. Nenhum pastor. Eu quero que algum pastor me mostre na história aonde foi que Deus levantou algum pastor para enfrentar o concílio de igreja, o concílio mundial de igreja. Você que lê na história, veja que Pedro não era pastor, ele não tinha o ministério pastoral. Todos os profetas que Deus elegeu para divulgar o seu evangelho pelas nações, eles tinham o ministério profético, ministério de pastor e apóstolo. Embora neles estavam os 5 ministérios, mas eles não estavam como pastor, como um cajado de cuidar de ovelha. Eles estavam como homens de Deus preparando o povo para receber o seu Senhor. Então isso é um assunto que nós vamos tratar. Não vou me prolongar muito, nós estamos lendo aqui a era de Esmirna, então nós vamos tratar na era de Esmirna, na era de Tiatira. Vamos pregar, se Deus nos permitir. Graças a Deus que conseguimos, meu filho, né, Marcos Caleb, e junto com José, muita oração. Então conseguimos fazer um canal. Então nesse canal eu venho orando há muito tempo para Deus, isso está no meu coração, como pastor, né, José Cardoso. Então nós estamos morando aqui na cidade de Sara, estamos ao lado do ministério do pastor Demontier, que é o ministério submisso ao ministério do nosso profeta e pastor José Brana, né, e nosso representante da voz de Deus aqui no Brasil, irmão Anderson. Então oramos, pedimos vossas orações, que vão acompanhar esse vídeo, né. Vai ser um vídeo curto para que a gente possa tratar. Eu vou ler mais um parágrafo da mensagem, eu vou parar na página 99 para que a gente possa levar a cabo. Tem muitos parágrafos, mas amanhã, se Deus nos permitir, estaremos tratando desse assunto novamente. Então ele diz aqui, eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Aí está novamente, veja aqui, eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Aí está novamente, diz o profeta, veja, o amado para cima e para baixo, no meio de sua igreja. Como um pai, ele está observando sua família. Ele é o cabeça de sua família. Ele é o provedor, ele é o protetor. Todavia, ele observa a pobreza deles. Ou como o crente sem instrução tropeça nisto. Ou como pode Deus suportar observar os seus num tempo de necessidade e simplesmente não parar aquilo? Tudo simplesmente ceder e derramar generosamente cada coisa material sobre eles. É aqui que você tem que crer, novamente no amor e bondade e sabedoria de Deus. Isto também é necessário. Recorde que ele admoestou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer ou pelo que haver de vestir. Vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste nas coisas que ele... Eu gosto disso.
Por isso é que eu amo a mensagem de William Marlon Branham. E agradeço a Deus por abrir meu entendimento e nos revelar essas coisas tão maravilhosas que muitos passam por cima. Então veja aqui, para terminar. Possui mais de, veja aqui, possui mais de preferência buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao material, eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo, eles buscam os que são de cima. É absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos, mas exatamente eles estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus, isto foi verdadeiro, isto foi verdade nos dias de Paulo e deve ser verdade hoje. Ou isto não é tão verdade hoje, porque a era de Laodiceia é uma era vasta riqueza, é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é absolutamente de bens terrenos. Que coisa, quão rica é a igreja em bens, mas quão pobre em espírito. Deus, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material. Ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Ou clama o Espírito, eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade, tu não tens muitos, se tiveres algo de que te jactanciares, o que tinhas foi tirado de ti, alegremente renunciastes às tuas pessoas, às tuas possessões, em troca das eternas. Tu és zombada, tu és escarnecida, tu não tens recursos mais materiais aos quais recorrer, mas tu és rica. Apesar de tudo isto, tua segurança repousa naquele que é teu escudo e teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá e será um reino eterno. Sim, eu estou consciente de tuas provas e pesares. Eu sei quão duro é avançar, mas eu lembrarei tudo isto quando retornar para te reclamar como minha propriedade. Então eu te recompensarei. Agora, isto é nada contra as pessoas ricas, porque Deus pode salvar o homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço, não somente para aqueles que o têm, mas para os que não têm. Lá atrás, na primeira era, Tiago clamou àqueles que estavam dando grande valor às pessoas ricas: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em exceção de pessoas. Os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obter ajuda. Em vez de confiar em Deus, não faça isto, diz Tiago. Não faça isto. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é a resposta. E hoje também não é a resposta. Temos mais riqueza do que jamais tivemos. E, todavia, menos está sendo realizado. Espiritualmente, não é com o dinheiro que Deus trabalha. Ele se move pelo seu Espírito.
E esse movimento do Espírito somente vem a uma vida consagrada à palavra. Eu quero orar com você, eu parei aqui no parágrafo 99, quero fazer uma oração, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Pai, nesse momento, nesse lugar humilde e simples, Pai, lendo o parágrafo desta mensagem, a era de Esmirna, que o Senhor tem colocado no meu coração, acerca disso, de passar isso para os irmãos, para os que vão acompanhar, se há algum enfermo necessitado, se há algum doente, se há algum lá deslacerado, aqueles que vão ver esse vídeo, que estão pensando, Pai, que as igrejas hoje estão voltadas para a riqueza, para a grandeza, e os pastores voltando somente para aqueles irmãos que os seus dízimos são bem abastados e rejeitando os pobres, Pai, que eles possam ter consciência que o ministério de pastor não é fazer acepção de pessoa, mas sim pastorear e apacentar os fracos, como o Senhor diz, Ezequiel. Abençoe esse primeiro vídeo, abençoe os lares das pessoas, abençoe meu filho, abençoe meu lar, abençoe minha família, e abençoe cada um de nós, nosso ministro, nosso pastor José Brana, seu ministério, a gravações da voz de Deus em todo o mundo, cada embaixador desta mensagem, cada irmão que trabalha, irmão Andes, que representa a mensagem aqui no Brasil, e cada um de teus filhos, abençoe este lar, abençoe o lar de teus filhos que vão ouvir esta mensagem, as crianças necessitadas, os pobres, órfãos, as viúvas, que o Senhor possa preparar uma igreja, como nós lemos aqui, nos demais assuntos que vamos tratar em cima deste assunto, da pobreza da igreja, do que a igreja representa para o Senhor, o que nós representamos, porque o Senhor nos enviou um profeta que não foi um homem rico, não veio de grandes riquezas, mas que nos levou a ensinar, que nos ensina que a maior riqueza está por vir, não é uma riqueza material, não é uma riqueza de ganância, não é uma riqueza de atropelar o outro, não é uma riqueza de ferir os outros, mas é uma riqueza espiritual para o reino celestial. Por isso, abençoe os teus filhos nesta hora. Fica aqui esse primeiro vídeo gravado para a glória e honra de teu nome, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém, amém. Amado, até o próximo vídeo. Nós tratemos aqui um pouco sobre a riqueza, né, que eu li aqui na era de Esmirna, né, a partir da página, que eu li aqui a página, li 3 páginas aqui, né, para que a gente possa tratar muito sobre isso, né, a era de Esmirna. Então, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Eu li a página aqui 92, né, o mensageiro, o profeta de Deus, a era de Esmirna. Então, vamos tratar disso. Por que nós não somos igual ao mundo e nem tampouco seremos uma denominação? Deus lhe abençoe, no nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, Deus assim nos permitir. Perdoa que sou um homem, às vezes eu gaguejo, sou um pouco gago, né? Não tenho cultura, mas tenho fé no ministério do 7º anjo de Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, 7. Queira você ou não queira, Deus não poderia julgar esta nação e julgar este mundo sem um profeta. Ele começou com o profeta, ele terminará com o profeta. Agora, só quem recebe o profeta é quem tem a natureza de um profeta, quem foi criado por Deus para receber o profeta, como Paulo e os demais. Então, que Deus possa lhe abençoar no nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do Senhor. Amém e amém.